Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantão Delas, esse espaço onde mulheres líderes da saúde se reúnem para falar sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia para a saúde. Esse é o nosso primeiro episódio, então quero apresentar para vocês um pouquinho do que é a iniciativa Plantão Delas. O nosso podcast, ele nasceu com o intuito de reunir mulheres, especificamente líderes da saúde, de diversas áreas, com diversas especialidades, para falar sobre tecnologia, sobre o futuro e para ajudar a gente a construir o futuro da saúde, o futuro dos hospitais. A nossa iniciativa nasceu no Hospital do Futuro, especialmente na Semana Hospital do Futuro de 2025, que é quando a gente começou a colocar essas mulheres no mesmo espaço já para debater, para conversar sobre a construção do futuro da saúde, e a gente descobriu que ainda tinha muito pano para manga, ainda tinha muita história para a gente contar, muito para a gente discutir sobre carreira, muito empreendedorismo para colocar na mesa, e a gente decidiu iniciar esse podcast com o intuito de ter um espaço para a gente falar sobre essas temáticas e inspirar você que está ouvindo a gente a começar uma iniciativa de tecnologia, entender um pouquinho sobre como escalar na carreira, chegar onde essas mulheres chegaram também. Para o nosso primeiro episódio, eu trouxe ela que estava com a gente no dia em que a gente decidiu que o plantão delas devia acontecer. Ela participou da iniciativa da primeira ideia, ela foi a inspiradora, a motivadora disso, que é a Raquel Mota. A Raquel é enfermeira, eu tô com cola porque é muita coisa. É enfermeira, mestre em enfermagem, com MBA em Inteligência Artificial para Negócios e especialização em User Experience, estuda metaverso e inteligência artificial, é CEO da Prisma Consultoria e da Artmed Healthcare, integra a Câmara Técnica de Enfermagem Digital do Corém em São Paulo e é diretora de ensino, pesquisa e eventos da SBIS. Essa questão do user experience e inteligência artificial a gente vai ter que falar, porque é raro a gente ver uma enfermeira que tem essa bagagem, né? Então, seja muito bem-vinda, Raquel. Além disso, a gente está também com a Daniela, que é a pessoa que vai trazer o olhar de tecnologia. Ela é CIO da CareNet Longevity e vem trazer um olhar de tecnologia, um pouquinho de inovação, trazer um olhar um pouco mais aprofundado sobre aquilo que geralmente a gente fica no raso. Que a gente geralmente fala sobre inovação, fala sobre o futuro, fala sobre inteligência voltada para a saúde, mas acaba esquecendo da parte tecnológica, realmente a prática que envolve tudo isso. E melhor do que ninguém, Daniela Cizilio. Agora que estão todas muito bem apresentadas, eu quero começar, porque a gente tem muita conversa boa. Para começar, eu queria trazer para vocês qual que é o nosso tema. O tema de hoje, o tema do nosso episódio piloto, do nosso primeiro episódio, já é polêmico. É quem está moldando a tecnologia que molda o hospital. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A Dani vai estar aqui com a gente sempre, né? Ela faz parte da composição da nossa mesa, eu chamo ela de comentarista da tecnologia. Mas a Raquel é especialíssima, ela realmente inspirou a ideia do plantão delas. Verdade. Assim que a gente terminou a conversa do Hospital do Futuro, que a gente desligou a câmera, a minha equipe me ligou e falou, a gente precisa fazer um podcast. E começou até com Lady Health, se eu não me engano, a ideia do podcast. E você coloca isso na cabeça da Natália, ela só para quando a gente chega nesse lugar aqui. Ó. Então, exatamente. Deram uma ideia, eu quis fazer. Verdade. Muito bom. Agora, se me permite, eu já quero começar com uma pergunta que, para você comentar um pouquinho sobre a sua carreira, que, afinal, se a gente te trouxe para cá é porque o seu currículo é inspirador, é alguém que traz uma bagagem assistencial, traz uma bagagem de tecnologia, e é difícil a gente ver alguém que flerta com todas essas áreas e transforma isso em questões práticas. Então, eu queria começar perguntando, para a gente inspirar as mulheres que estão nos ouvindo por aí, conta um pouquinho da sua carreira, dos seus desafios, como é que você chegou onde você chegou. Aliás, conta um pouquinho pro pessoal o que você está fazendo hoje e o que te motiva hoje. Olha, primeiramente eu queria agradecer ao convite, porque a gente trilha, né, vários caminhos na carreira, na vida, e participar o ano passado do evento de vocês foi também para mim muito bom, porque a gente consegue falar, e você conduziu
brilhantemente, Obrigada. e isso nos deixa com a liberdade. Eu certamente o plantão delas vai ser assim, né? Todos os episódios, porque você conduz muito bem um bate-papo que é gostoso, que a gente pode falar não só da nossa vida, da nossa carreira e da nossa trajetória profissional, mas também colocar a nossa opinião. Então eu Legal. agradeço pelo convite, Dani, Muito por legal. estar aqui conosco também, porque eu quero aprender muito com a Dani, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, temos muito a acrescentar. Quanto à questão da carreira, inicialmente eu sempre gostei da área da saúde, né? E a gente tem essa coisa que vem crescendo dentro da gente. O que vamos fazer? Quando a gente é novo, a gente ainda não sabe muito bem, mas a enfermagem era a carreira que eu sempre quis. E no decorrer da formação, eu não entrei muito cedo na minha formação inicial, eu já sabia que essa era a trilha que eu iria seguir, e no final da minha formação eu acabei tendo a minha filha, né? E aí a gente mostra um pouquinho que, além do empreendedorismo, além de tudo que a gente pode ter na carreira, a gente ainda tem o segundo lado da mulher, que é a mãe. E aí a gente tem, eu falo assim, são as jornadas duplas, triplas, que todas as mulheres têm, que é a carreira, a casa e, né, vem os filhos, e aí a gente tem, eu falo, o terceiro round, que é muitas vezes ajudar em outros empreendimentos que não são somente nossos. E a minha formação, né, de tudo isso que você leu, para mim eu nem vi acontecer, sabe, Natália? A gente Quando gosta, né? quando gosta, Dani, a gente flui. Então a gente vai buscar, né, a nossa formação, e a minha formação inicial de enfermagem me abriu um leque muito grande. Eu falo para os enfermeiros, para quem está na minha carreira, não pare onde está, né? Eu acho que é isso que a nossa carreira instiga. Como ele abre um leque, várias possibilidades, na gestão, no ensino, na assistência, é tão grande a possibilidade do que a gente pode fazer, que logo no início eu me formei, eu já fui fazer especialização, que é tudo, né? Os professores já empurram a gente para isso, vamos lá, especializar. Eu já fui me especializar em UTI. Essa trajetória na área crítica me levou à proximidade da tecnologia. A tecnologia assistencial, já há quase 30 anos atrás, né, que eu sou formada, a gente tinha uma característica que já era muito tecnológico para nós, que era da assistência. Agora, você imagina 30 anos depois, Dani. Eu tenho certeza que você tem um monte de perguntas sobre isso, que a Dani vai nos ajudar, porque a tecnologia na saúde, sem estarmos capacitados, sem estarmos avançando no nosso aprimoramento, não só como a carreira principal, né? Eu sou um enfermeiro, mas hoje eu posso falar, eu sou uma enfermeira tecnológica, eu sou uma enfermeira que eu posso falar que eu coordeno alguns projetos que usa tecnologia de ponta. E por que isso? Porque eu fui atrás. Porque não é só a formação que nos dá isso. São todos esses cursos que você leu aí que me trouxe essa expertise. E você falou que atuou na UTI, né? Em que momento dessa sua especialização dentro do ambiente crítico você percebeu, aqui precisa de tecnologia, é isso que eu quero fazer? Deve ter tido alguma virada de chave. E eu estava até contando para as meninas as minhas experiências, porque logo que eu entrei para ser assistencial, enfermeiro, né, beira-leito ali, eu já gostava muito de educação. Então eu sempre trilhei a área da assistência com educação em paralelo. E foi logo no ano seguinte que eu montei a Prisma Consultoria. A Prisma Consultoria tem 27 anos, vai fazer 27 Nossa. anos. E ela sempre, o core dela sempre foi educação. Educação corporativa, educação em saúde, e aí no início da carreira, né, justamente junto com a Prisma, eu pude verificar que a tecnologia ela era um aliado, ela era uma forte forma de a gente poder avançar no ensino, na assistência, na própria assistência. E eu trabalhava no hospital confessional na época, onde eu queria, na época não se tinha nem plataforma, Dani, não se falava, começava a se falar em EAD. E aí a gente queria treinar o pessoal tudo já com plataforma. E aí as irmãs, eu lembro que as irmãs falavam, não, mas que isso, tem que ser na salinha de treinamento. Nossa, a gente já queria à frente do... Então, assim, a tecnologia, ela sempre foi, na minha vida, sempre foi uma aliada, né? E por isso que eu fui buscar Mas você me estudar. deixou curiosa com uma coisa. Você disse que o leque é muito grande, e realmente, são muitas possibilidades. E quanto mais visão você tem, maior fica a coisa, né? Você teve dúvidas?
momentos várias. da sua vida, assim, Várias. que tipo de dúvida? Porque talvez outras colegas passem por isso, né? Estão meio Sim. perdidas. Ai, mas eu gosto disso, mas também daquilo, não consigo decidir. Conta alguns trade-offs que você teve. Eu vou te responder falando da mesma forma que eu falo para os meus alunos. E eu falava para os alunos iniciantes e o pessoal que já estava em residência, já eram formados, pós-graduação, que as nossas escolhas são o que a gente é. Então, se eu sempre busquei desafios, coisas que me tiravam da zona de conforto. Então, E tecnologia é desafio puro, né? É um desafio puro. E assistência também. E aí eu falo, juntou a gente tem uma coisa que a gente gosta. Por exemplo, eu sempre falei para alunos e para professores que foram meus, eu falo, eu já não sou muito da área de pediatria, por exemplo. Por quê? Eu sempre fui muito coração, eu queria levar as crianças tudo para casa. E eu via que eu era muito apegada a adulto e idoso. E foi a área que eu segui. Então, a gente tem essas, no dia a dia, a gente tem essas pegadas. O feeling foi despertando. O feeling vai despertando. Mas então você estava atenta Já a estava você, atenta aos seus sinais do que eu pessoais. gostava. Isso. Porque talvez a juventude não esteja mais tão atenta, tão distraídas com tanta coisa, né? Muita informação. Tem que se ouvir. Tem que se ouvir mais, então, para ajudar. É muita informação. Hoje em dia, Natália, eu vejo isso nos meus alunos, né? Eu vejo isso hoje de quem está entrando na área, que ainda tem isso que a Dani está falando, é muito pulverizada a informação do que e é muita coisa. É muita situação que a pessoa fala assim, o que eu faço agora? Qual área que eu vou seguir? É muita opção, né? Muita Grande parte opção. do leque que eu vai se realmente abrindo vou ser depois feliz, que você né? chega. Isso. E aí é nesse ponto que eu acho que vem a resposta. Mira no que você gosta, porque você começar a fazer uma coisa que é só hype, que fala assim, tendência, modismo, você pode não se dar muito bem. Faça o que você gosta. E sabe que é difícil, porque talvez a pessoa não sabe o que gosta, né? Mas eu acho que talvez um sinal são coisas que trazem grandes emoções pra gente. Não é à toa, né? Eu sempre tive isso como uma dica, sabe? Então, se aquilo te traz uma comoção, se você se sente, assim, impelida a agir para mudar a situação, aquilo provavelmente é algo que você deveria explorar um pouco mais, né? E aí talvez seja um caminho para os mais novos aí explorarem. A Raquel, ela teve esse ímpeto, né, de explorar a tecnologia no ambiente assistencial, mas você também teve isso, né, Dani? Em algum momento você migrou de uma área técnica para uma área de liderança, implementou essa liderança, e o que eu vejo de maior impacto é que você agora é quem decide a tecnologia, não quem se adapta à tecnologia. E eu queria ouvir um pouquinho de você também, Dani, para a gente estabelecer aqui em que ponto a gente está até mesmo de universo, colocar essa conversa no mesmo patamar. Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou onde você está, numa posição de quem consegue começar a moldar a tecnologia, entender o mercado e começar a modelar esse mercado com base nas necessidades essas que a Raquel percebe, por exemplo. Legal, é uma pergunta interessante. Eu, como fiz a transição para a tecnologia já adulta, para mim foi uma experiência totalmente diferente, porque eu já sabia o que eu queria e já sabia do meu viés de gestão, já tinha experiências de gestão anterior. Então, tudo que eu estudei foi para gestão de tecnologia. Mas eu comecei num outro caminho, que eu fui ser desenvolvedora. Então, eu, apesar de ter estudado gestão, eu fui ser técnica. E isso me trouxe um background super importante para mim, porque eu sei na prática o que é fazer alguma coisa acontecer no técnico, né? Mas em seguida, bem rapidamente, eu já fui fazer aquilo que eu me prontifiquei a fazer. Então, todo o meu estudo sempre foi para a gestão. E nisso permeia muitos caminhos diferentes, porque a tecnologia também é assim, então de projetos, de oferta de serviços de tecnologia, e aí você consegue um background interessante para liderar. E eu acho que talvez diferente de muitos colegas, eu não estou presa na indústria. Então, apesar de estarmos aqui falando de saúde, eu tenho só 6 anos na saúde, mas passei por outras indústrias. Porque eu entendo que a minha missão está acima de uma indústria, que é trazer a tecnologia como parceira daquela indústria, independente de qual seja. Então, eu vou conhecer os desafios que há ali, não vou ficar presa nos problemas e talvez nas soluções antigas que estavam sendo trabalhadas naquele setor, vou trazer o poder da tecnologia para ser usado como puder ser usado. Tem poder da tecnologia que a própria indústria nem está pronta. A Raquel deve passar por isso sempre. Então, a gente tem que caminhar de acordo com a indústria, esperar um pouco, mostrar um pouco da inovação, deixar eles responderem, aí a gente implementa aquilo. Esse timing... Isso que ela está falando é importante, porque
a sua de expertise regulação. acontece naquilo que a gente vê. A indústria acha que sabe. Ela Sim. pensa que ela tem melhores ferramentas ou melhores tecnologias. E aí, quando Exato. entra um profissional que De outra área. alia as necessidades, que é o problema que eu preciso resolver com uma ferramenta adequada e a tecnologia adequada, e o resultado é outro, aí sim casa. Porque a gente ainda tem um cenário nacional, eu acho que o Brasil ele tem avançado bastante nisso, mas a gente vê internacionalmente, né, por exemplo, a saúde, quando a gente olha para a saúde global, a gente ainda está muito atrás de coisas que o Brasil poderia ter avançado mais rápido. Sim. E a gente vai falar aqui de projetos que eu tô fazendo, mas já dando um spoiler, uma das coisas que a gente precisa avançar no Brasil e que está assim, muito fácil da gente resolver, mas é mais uma questão política do que um enfrentamento tecnológico que a gente tem, é a questão da interoperabilidade e a gente poder tirar pessoas que hoje precisam de uma Sim. cirurgia ou precisam de uma fila no final que é sempre a mal regulação, né? gerida por uma tecnologia que é, por exemplo, o CISREG, né, que é a regulação de um estado, do município. E não é difícil entender, porque assim, é Não tão é. difícil segurar os pratinhos de uma indústria, Isso. Sim. e quando eles estão pensando que estão estáveis, chega alguém inovador para melhorar um processo. Então, lógico que tem resistência. Então, você tem que mostrar, Muito. deixar ele flertar com aquela inovação, você tem que mostrar para ele o poder daquilo, você tem que mostrar cases. Tudo isso é custoso para quem está inovando, né? Aí alguém se mostra pronto ou disposto a investir naquilo, aí começa a mudança. Então, assim, são ciclos que pode ser um pouco longo para algumas novas empresas que não tiver esse fôlego para sustentar esse ciclo, e pode ser muito curto para aqueles que têm toda a condição, a maturidade, estão prontos, têm o dinheiro para investir. Então, esses maiores, ao meu ver, são responsáveis, deveriam ser as pessoas que guiam a tecnologia, a inovação dentro do seu setor. Porque eles têm condições, têm maturidade para isso, maturidade de assistencial, clínico e também de tecnológico, né? Então, teria que ajudar os menos favorecidos a encontrar inovação também no setor. Parece que a gente arrumou a dupla perfeita aqui, que é Que vai alguém longe, né? que molda essa tecnologia, traz as referências de outros mercados, é praticamente um benchmark, né? Constante, buscar tecnologia, adaptar ela para a saúde, e alguém que identifica essas necessidades e consegue implementar essas Não, e a tecnologias. Raquel é uma loucura, ela vai buscar, né? Porque, deixa eu ver essa coisa de metaverso, deixa eu ver o que É que serve pra verdade? mim. Não, o Deixa eu ver essa coisa de metaverso, IA. pra você ter uma ideia, o metaverso foi muito engraçado, porque eu fui E é assim, incrível para treinamento. Eu nem te conto que eu já fiz um curso de iniciante de programador. Imagina uma enfermeira fazendo programação. Não, só para contar para vocês, eu estava na sala remota com o professor, dando aula, e aí tinham 20 alunos, e aí ele fez o favor de falar para a gente se apresentar. Começou a apresentação. Vinícius, se apresenta. O Vinícius, Vinícius, 17 anos, e vai. Fulano, Marcelo, 18 anos, e vai. Raquel, 50 e tantos anos, eu não vou falar minha idade, é assim. Então, assim, veja que quem está na área da tecnologia tende a ser pessoas mais jovens. E principalmente na área que ela né, o desenvolvimento, a tecnologia no Brasil, está precisando de gente para isso. E aí a gente incentiva mulheres e homens a estar, principalmente as mulheres, que a gente tem até um grupo de mulheres da Tech, que é justamente para que as mulheres venham para a tecnologia. Sim. Porque é uma área essencialmente masculina, tem muito mais homem que mulheres. E como o Brasil está precisando dessa expertise, está precisando dessa mão de obra que a gente fala, que é desenvolvedores, que é pessoas que estão ali na ponta para fazer a coisa acontecer, a gente não tem muitas mulheres. E aí, na hora que a gente olha esse cenário, que fala assim, poxa, vem para a Tech, vem. E aí, olha, tinha eu de mulher e uma menina, que eu era a mais velha do grupo, a tiazona lá, e toda a meninada, só meninos novos, fazendo o curso. E aí eu fico fazendo essa analogia. Na área tecnológica em saúde, quem está trilhando as startups de saúde, quem está abrindo, né, um empreendedorismo de saúde com o uso de tecnologia, vai olhar a idade. São todos muito novos, são CEOs novos, são pessoas que estão nessa área. Sabe e que tem uma frase que norteia? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque isso. Ele não deixou ser contaminado pelos problemas da indústria. Ele foi lá e simplesmente falou, esse problema aqui,
Eu tenho uma solução. Resolvo. Não teve 20 pessoas da regulação falando, mas não pode por isso, nem por aquilo, olha isso daqui, você vai tirar a boquinha desse Até que cara vão ter aqui, os novos olha ares, esse outro né? gigante que vai te engolir. O cara simplesmente foi lá e fez e falou, que mas, coisa, Dani, já por fiz, isso- olha aqui. O difícil isso- depois é implementar, né? Ele resolve. Mas aí tem a vem solução. algum tubarão que é Isso, antigo do isso. mercado, pega aquilo e Mas faz a é coisa por isso que eu toquei acontecer. nesse assunto, porque É eu incrível. me sinto a geração X lá, né, que a gente fala, uma geração que não era uma geração digital, e eu tive que me adaptar para. A gente sabe, gente, eu era Sim. rato de biblioteca, a gente estudou só em livro, a gente só usava. Não tinha internet, como tem tanta informação hoje disponível na palma da E mão. por que você abandonou, quero saber? Porque entendeu que não dá tempo de fazer tudo. Abandonou o quê? Você A falou programação. analógico? A programação. A Você começou programação, lá- vamos lá, voltando come- ao que eu queria dizer, né? Essa questão da programação, que a gente não dá conta. É Não dá muita conta. coisa, Eu né? acho que quem faz programação, ele é meio fora da casinha ainda. Porque eu vou falar para você, programação é coisa de doido, mas é o que sustenta tudo que a gente faz. A gente convive com desenvolvedores o tempo todo, eles vivem em redoma, só deles, Isso. o universo deles, tem um mas estilo não- de vida próprio, né? Mas sabe por que que eu fui aprender? Para eu saber pedir, para eu dar valor, Sim. porque eu estava pedindo o trabalho que dá, gente. Ah, isso a gente Nossa valoriza muito, né? Senhora. Eu acho que o primeiro passo para você pedir, para você saber o É que conhecer. buscar, é você saber fazer. Exato. Eu conhecer pelo menos como é. Eu não preciso ser desenvolvedora, mas eu conhecendo o que, que são a linguagem, Python, Sim. o que é essa coisa toda que esse pessoal usa, CSS e Java. Eu não sabia nada disso. E eu falei, eu quero conhecer. E aí eu consegui programar algumas coisas, viu, Dani? Não, Mas, maravilhoso isso, mas Sai um não joguinho. não assusta as colegas. Não precisa disso, né? É bom que a gente chegue o mais próximo possível para poder comunicar Sim, bem com essas áreas, sim. mas é um mundo à parte, né? Sim. Então, às vezes a gente tem que fazer escolhas. E se você já é muito relevante fazendo isso que você faz, ter que abandonar essa parte importante para fazer outra tão importante quanto, não. tem que fazer Isso. tomar E decisões muitas difíceis pessoas ali. não têm essa opção também, né? Algumas pessoas já, como você mesma, dividem o seu turno em diversas carreiras com Exato. família, às vezes uma formação, um MBA e a próprio trabalho. Mas aí é importante também se relacionar com quem sabe. Exato. Trazer, viver nesse mundo que tenha pessoas com referências, benchmarks. Essa proximidade ajuda bastante. Mesmo quem não sabe nada, só de você ter pessoas ali para tirar uma dúvida, saber como pergunta. E eu como falei faz. dessa questão do desenvolvimento porque foi o que me chamou a atenção também para conhecer o metaverso. E o metaverso veio de um curso que eu fiz, né? E eu acabei conhecendo muita gente da tecnologia e eu já sabia o que eu queria com o metaverso. Eu queria ter cenários que eu pudesse trabalhar educação e saúde com pacientes e com profissionais. E aí esse cenário, eu poder mexer em um cenário que era legado, um cenário que eu pudesse, né? Mesmo não sendo da área especificamente tecnológica, poder criar um mundo assim, para mim era excepcional. E aí eu Sim. comecei a estudar isso e me aliar a quem criava os mundos em 3D, aquela coisa toda. E aí eu montei um grupo de várias pessoas de vários locais do Brasil, que a gente estava começando a montar, e estamos ainda em trâmite, né, de montar o mundo do Metaverso Enfermagem Brasil, que chama. Que legal! E aí várias universidades participando, a gente fez um protótipo para a gente poder entrar no Pipi da FAPESP e poder, né, angariar fundos para poder montar o mundo. E aí a gente teve que dar uma parada justamente por causa de agendas de todo mundo, que estava uma loucura, inclusive a minha, que era a coordenadora do projeto. Na saúde, todo mundo tem uma agenda maluca. Mas né? o metaverso, ele sempre esteve e está, por exemplo, nos eventos da Prisma. A gente tem um evento que é o ENEX, né, que é anual, acontece há 16 anos, que é o Encontro Nacional de Educação Corporativa em Saúde, e ele tem um espaço no metaverso todo ano para os patrocínios, para os apoiadores estarem no metaverso, porque os espaços que a gente faz é pequeno. E aí, como a gente não consegue levar todo mundo para esse espaço, a gente acaba colocando no metaverso. E aí, todo mundo se encontra lá. É muito divertido. É legal. E é um mundo a se explorar. Tem muita coisa ainda, né? E aproveitando que vocês duas acabam permeando a liderança na saúde, mesmo que seja mais voltado para a tecnologia, no caso da Dani, eu queria saber, pensando tanto na saúde quanto na tecnologia, o que diferencia ter uma liderança feminina? É uma pauta polêmica, mas É polêmica. existe uma diferença, querendo ou não, de até mesmo facilidade de entrar no mercado, de reconhecimento no mercado, as experiências que você tem que carregar, a bagagem que você tem que ter para conseguir chegar nessa posição,
e acaba que as decisões são diferentes. Vocês percebem, não só na trajetória de vocês, mas na prática, a diferença entre as lideranças? Um projeto que é liderado por uma mulher tem uma diferença? Na minha opinião, eu vou falar como enfermeira. A Natália adora essas Eu adoro polêmicas. polemizar. Porque eu falo assim, quando eu fui para enfermagem, Natália, eu não imaginava esse poder que a enfermagem tem. Assim, eu falo, o enfermeiro, ele é um bom gestor. Eu até brinco, até tô com os colegas, que eu tenho vários colegas médicos de outras áreas, né? Na minha clínica eu tenho uma equipe multiprofissional, e que eu brinco, se não fosse enfermagem coordenar aqui, esse negócio não acontecia, eu ainda brinco. Por quê? Porque a enfermagem, ela olha tudo. Eu lembro da época que a enfermagem olhava lâmpada, manutenção, nutrição, higiene dentro de um hospital. Hoje a gente tem as coisas muito bem divididas. Sim. Então a enfermagem olha a enfermagem. Antigamente não era assim. Então o leque de liderança que um enfermeiro tem hoje abre possibilidades dele ter esses desafios um pouco, com uma visão um pouco mais holística de um sistema hospitalar, por exemplo, né, que eu digo de todo um complexo, porque é um sistema complexo. Trabalhar dentro de um hospital é um ecossistema tão diverso que a gente vai de uma coisa mais simples, que vamos pensar num acolhimento, que é uma coisa que a gente faz tanta propriedade, até uma cirurgia robótica que você tem que ter uma expertise com toda uma equipe envolvida. Então imagina a dimensão das coisas acontecendo com uma liderança que não tem capacidade para comandar aquele olhar que precisa ter. E hoje, com a tecnologia, eu acho que o líder, seja ele de que área for, principalmente na saúde, mas de que área de formação for, precisa estar entendendo que ele não trabalha sozinho. E um bom líder, ele vai comandar, ele vai conseguir organizar toda uma estrutura, tendo aliados e pessoas, stakeholders e pessoas que sejam expertise. Então, de novo, aí volta o que a Dani está falando. Eu não preciso ser expertise na área de tecnologia. Se eu tiver uma Dani comigo, a coisa roda. Mas isso independente de gênero. Independente de gênero. Não, mas aí eu polemizo, como ela falou. Eu acho que a mulher ainda, ela precisa estar mais nesse espaço, que ainda é muito masculino. Pelo menos se a gente olhar, se a gente olhar CEOs, né, de hospitais, se você olhar presidentes de hospitais, ainda são predominantemente masculinos. Uhum. Eu vim de uma carreira institucional, né, vamos lá, no CLT, de empresas confessionais. Então, era muito ligada à igreja, então a gente tinha irmãs comandando, né, não homens. Mas quem estava à frente numa superintendência, numa diretoria, era sempre homens. Então, a gente tem avançado, eu acho que a mulher ela tem ocupado seu espaço, mas ainda a gente precisa ter muito mais espaço para a gente poder mostrar que essa liderança feminina, ela é mais organizada. Eu acho que assim, a mulher, como ela organiza tanta coisa, como você falou... Tem que equilibrar muitos pratos, né? Tudo. Né? Igual hoje, eu sou vó, nós somos vó, né, Dani? A gente estava comentando ali. A gente tem Dani entregou. A gente tem já contei para todos, a Juliana quase morreu. A gente tem uma vida extra também profissional. E imagina tudo isso, você conseguir comandar. Eu brinco até com meu marido, homem não consegue. Uma questão também polêmica que a gente não pode deixar, e aproveitando o tema plantão delas, da gente trazer a questão também do gênero para o LGBT, que a gente sabe que tem elas hoje que não conseguem por causa de ter esse perfil. Então, assim, gente, competência não é gênero, não tem sexo. Se você é competente, seja se você é um trans, se você não tem gênero, como você falou, ela tem competência. Analise a competência das pessoas e veja até onde elas chegam. Elas são. E eu já trabalhei, gente, na área da saúde, vocês sabem que a gente tem como fala, muitas pessoas que são da LGBT, e a gente sabe que são pessoas extremamente competentes no que fazem. Sim. Sabe? Então, assim, eu ainda levanto essa bandeira porque eu sou hétero, mas eu falo muito, eu trabalho com muitos, e que a gente precisa trazer essa questão. Que tinham esse problema. De liderança, estou falando, né? De estar num ponto de liderança. Quem vocês conhecem aqui que está? Realmente, eu não conheço ninguém. Entendeu? Mas é por Talvez falta eu nem de oportunidade. saiba que seja. Exato, é por falta de oportunidade. Uma vez que você tá numa dessas, não vou nem chamar de minorias, porque a partir do momento que essas pessoas acabam se especializando, a gente vai começando a equilibrar, né? Elas estão se preparando. Então, vamos supor assim, numa sala de aula, tá todo mundo ali meio que na mesma linha. Mas uma vez que você
faz parte de um desses grupos que não é o grupo padrão, você tem que se provar muito mais vezes. Exato. Tem que garantir muito mais vezes que você tem essa competência. Mas o movimento no Brasil, graças a Deus, tem avançado para essa visão que a Dani está trazendo. Ainda não E também eu estou estamos... falando, olhando para a tecnologia, tá? Talvez Sim. seja injusto, Que é mas um é que ambiente- tecnologia é tão carente de profissionais olhando que pra não dá saúde. tempo Quem de chega olhar é lucro. qual é a preferência da pessoa. Olhando O que a pra gente vai olhar é saúde. comportamento. Ela é adequada para esse ambiente que eu construí aqui? Se ela for adequada, eu não quero nem saber das preferências dela, eu quero ela aqui. Se ela for boa, eu quero ela aqui. Na tecnologia a gente realmente vê mais esse equilíbrio, mas na saúde a gente vê um desequilíbrio evidente. Isso. Na área assistencial, maior feminina. Na área administrativa, maioria masculina. E isso, acho que parte também é a falta de busca, de que você nasce e é programado para ocupar um espaço que não necessariamente é o espaço que você quer. Exato. Mas, eu vou ser um enfermeiro, automaticamente já se cria uma resistência. E são poucos enfermeiros homens que eu conheço. Tem alguns enfermeiros LGBT que eu conheço e eu sinto que eles se sentem mais à vontade nesse espaço por ser um espaço feminino. Mas acaba Que na área vai da se saúde... transformando aos poucos também, né? na Como a área da saúde acaba pedagogia- sendo um pouco mais tendencioso. Mas eu queria aproveitar para trazer uma curiosidade, antes da gente seguir para o bloco para falar sobre o futuro da saúde, que é que a primeira mulher a administrar um hospital foi a Clarice Della Torre Ferrarini. É um registro um pouco impreciso, a gente teve outras mulheres ocupando espaços administrativos, mas não administrando um hospital. Mas a parte mais interessante é que isso aconteceu em 1950. Então, Outro dia. é algo relativamente recente, faz só 76 anos, que é a idade da minha mãe praticamente. Então, quando a minha mãe nasceu, isso era tão recente que ela não poderia vislumbrar estar numa carreira administrativa de um hospital, por exemplo. E até a gente colocar essa cultura de que as mulheres podem ocupar esse espaço, ainda vai um tempo. Ainda são muito poucas que estão ocupando o espaço de administrar, de gerenciar, de dirigir um hospital, né? E eu acho que o que fica aqui de mensagem é que existe esse espaço. A gente viu aqui 2 mulheres que são líderes em suas áreas, e a gente percebeu que a tecnologia tem mais espaço ainda e tem carência, tem espaço tanto para mulheres quanto para as outras diversidades que a gente tem. Sim, E a saúde, ela tá se moldando, ela tá começando a mudar. Eu sinto um pouco mais de resistência na saúde, ela é um pouco mais tradicionalista, principalmente porque a gente tem instituições que são religiosas, a gente tem instituições com características mais tradicionais, mas até mesmo essas estão começando a virar o seu olhar para as diversidades que a gente tem, para as minorias que a gente tem, e para equilibrar um pouco esse mercado, até para tornar as pautas mais equilibradas, as decisões mais equilibradas. E agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o futuro, sair dessa pauta de carreira e falar sobre o futuro da saúde. A gente se inspirando no modelo dessa mulher, né, dessa nossa primeira mulher, que conseguiu administrar um hospital em 1950, em que momento você, Raquel, decidiu mergulhar nesse universo de experiência do paciente e percebeu que você conseguiria mudar isso? Porque uma coisa é você perceber que tem uma falha, outra coisa é você falar, não, joga pra mim que eu consigo, eu dou conta, eu consigo mudar esse mercado. Em que momento você se sentiu apta para começar a moldar o mercado, ou você sentiu que tinha necessidade de você ocupar esse espaço? Eu acho que o momento foi assim, sempre foi, né? A gente, quando trabalha muito junto aos pacientes, a gente está libera-leito, a gente vê situações, Natália, que a gente muitas vezes não consegue mudar, né? Nós somos muito aquém a uma situação, por exemplo, de determinantes, né, de saúde que você possa mudar ali. E aí, a gente se põe muito no lugar do outro, né? A questão da empatia, a questão de você... lógico que a gente nunca vai sentir a dor do outro, ou o que o outro realmente está sentindo, mas você se colocar num local em que o desconforto dele também é o teu, a gente move Incrível, montanhas. sim. Então, eu acho que na saúde isso me mobiliza. Eu não quero ver ninguém sendo cuidado ou tratado do jeito que eu não gostaria de ser tratada. Incrível. E aí, esse ponto é o que nos move para ver
esse é o primeiro ponto, né? Nós, né, seja médico, enfermeiro, empatia, né? que a gente que nos move para olhar essa jornada do paciente de uma forma que a experiência dele seja a melhor possível. O que ele veio buscar? Um bem-estar, ele veio buscar melhoria, ele veio buscar tratamento, ele veio buscar sair daquilo que o preocupa, seja a coisa mais simples, que é uma cefaleia, que às vezes eu fico doida quando o pessoal chega num pronto atendimento e fala, é piti. Gente, não tem piti para ninguém, a dor daquela pessoa não é sua. Sim. E aí a gente trabalha com essa questão. E aí quando a gente, eu agora com um projeto que está no SUS, bem legal em Curitiba, que depois eu posso contar melhor para vocês, mas assim, é um projeto que a experiência do paciente é o foco central, o paciente é o centro da atenção. Porque quando a gente implementa tecnologia para interoperar ou para ver sistemas para agilizar atendimento, a gente olha para a experiência do paciente. Então a gente cria aquela persona, a gente cria aquele insumo que envolve aquele paciente que não é só a doença. Ele é uma pessoa que também tem família, então é todo um ecossistema em volta dele que interfere na saúde dele. Então, se ele está desempregado, se ele está separado, se ele está... Tudo envolve, né? Que religião ele tem, que tudo faz parte dessa pessoa. Ela não é só o nódulo, o câncer, ela é uma pessoa como um todo. E a experiência que ele vivencia no sistema de saúde, às vezes, é tão árdua, Natália, que nós que olhamos para esse olhar, né, com esse olhar mais prioritário da jornada do paciente e a sua experiência na saúde, nos remete a algo que, assim, eu poderia fazer isso melhorar. Como que eu posso usar a tecnologia hoje, que a gente tem tanto recurso, para fazer isso melhorar? E a gente está fazendo um piloto em Curitiba que é magnífico, vocês vão ouvir falar muito em breve, porque isso vai escalar para o resto do país, que é no câncer de mama, que o câncer de mama é um dos índices mais altos que a gente tem no Brasil, né, que mata ainda muitas pessoas. Muito sensível também, né? Ele afeta não só a qualidade de vida, mas a autoestima, ele vai muito além de uma doença. E a gente volta para falar da mulher, apesar do homem também ser um foco, né, de tratamento no câncer de mama, o índice é muito inferior do da mulher, apesar de existir em homem, mas no câncer de mama a gente tem feito um movimento muito grande para que o tempo que o SUS tem e ele dá para ser cumprido todo o prazo para ter um diagnóstico se é câncer ou não, que é de 60 dias, seja cumprido. Porque hoje a gente tem municípios no Brasil que isso acontece com anos. Não tem demora um ano para a pessoa ter um diagnóstico. Já melhorou muito a regulação, a pessoa morre na fila. Mas ainda assim a operacionalização ainda morre na fila. E aí, o que é tudo isso, né, Dani? Você que é da área tecnológica, você sabe, um sistema pode coordenar tudo isso. Sim. E aí ajuda as pessoas, ajuda o médico, ajuda o enfermeiro a fazer isso tudo, a ir mais rápido, a transitar mais rápido. Então veja que a experiência do paciente ou a experiência do usuário, ele parte do princípio de eu entender o seu problema. Então, se eu entendo que aquele problema ele pode ser sanado de alguma forma, essa experiência ela é menos árdua. Então, eu acho que se cada um tivesse esse pontinho... E essa experiência de produto, de desenhar produto, ela é muito bacana, porque a partir do momento que a própria instituição geralmente traz isso como requisito, que a gente define a persona e a gente é fiel a isso, todo o resto cai por terra. E aí depois a própria instituição luta contra, porque ela não está preparada para uma mudança tão grande. A Natália sabe porque passa por isso também. O marketing da Kernet participa das nossas reuniões de produto, para a gente ter um alinhamento global, geral. Mas é incrível o que pode fazer a gente focado na persona certa. E aí, por exemplo, burocracias e outras questões, outros interesses, eles estão secundários e ele continua secundário até o final do projeto e é incrível. E você deve pegar situações assim, quando você desenha com o cliente a persona ou a trajetória desse cliente, ele acha que está jóia. A empresa acha, nossa, é a melhor experiência do cliente. Na hora que você vai mapear, você fala... Isso aconteceu lá no município. Porque na hora que você foi ver, o município falou, a gente atende 60 dias. Nós, quando nós fomos ver a fila, nem eles sabiam direito. Não tem controle, né? Então, assim, eu acho que quando essa vem jornada é linda de desenhar. Eu sou apaixonada por isso. É a parte mais legal. É a parte mais... Não, e talvez depois... né? Eu gosto do desafio de mudar a mentalidade depois, porque quem paga geralmente sente a dor disso, né? Porque a mudança é custosa.
Então ele quer o melhor para o cliente dele, o cliente final, Mas é meio Santo Tomé, mas às não é, vezes ele Dani? nem sabe Tem que direito ver pra quantas crer. caixinhas ele vai ter que mexer para aquilo se tornar realidade. E quando ele vê o tamanho do problema que ele arrumou com seus médicos, com seus enfermeiros, com a parte administrativa, Verdade. com o pessoal de faturamento, e aí ele pensa, eu acho que agora eu tenho um problema, é melhor deixar quietinho e talvez no próximo ano a gente vem com isso. A verdade é que no final tá todo mundo focado na própria dor, olhando para o E próprio são umbigo. muitas dores, porque é um sistema complexo e tem muitas partes Muitos interesses, interessadas. muitas Só que necessidades. quem é a persona? É para essa pessoa que a gente vai fazer esse sistema? Tá bom, então se mantém fiel nisso. E depois agrega outros interesses. Quais são minhas personas secundárias? Agora vamos desenhar alguma coisa que não atrita Qual o investimento que com a eu tenho pra experiência aquilo? inicial e a gente consegue atender outras necessidades. Mas é a briga Aí da vem a nossa parte vida, difícil, isso. né? Que é deixar o seu de lado, as necessidades secundárias de lado e olhar para uma necessidade que deveria mover E esses toda a instituição. penduricalhos que faz 60 dias virar 3 anos são as necessidades secundárias, porque daqui parava aqui para ir para lá, para alimentar o sistema tal, para fazer não sei o quê. Exatamente isso. Só que fugiu do fluxo principal, se perdeu no meio do caminho. Para resgatar isso, quantas pessoas vão sentir a dor? E vão ter que achar informações em outro lugar, em outro momento. E aí a experiência, eu falo, ela é de via dupla. A gente tem a experiência do usuário, né, a experiência no caso aqui do paciente, e a gente tem a experiência do profissional. Que quando ela é ruim, ele também Sim. não compõe. Sim. Porque, vou te dar um exemplo, imagina um médico dentro de uma UBS que ele tem que cuidar e tratar os pacientes a cada 5 minutos. O paciente nem senta. Mas hoje a gente precisa aceitar de que a experiência é ruim. Para toda a enfermagem, para todo o assistencial, para o corpo clínico é muito ruim, porque é tanta burocracia, não é mais cuidado há muito tempo. Dita uma regra que não é para a saúde. Eu não consigo e esse é o nosso assistir olhar, 5 como que a minutos. gente melhora isso? Como que a gente continua garantindo a segurança do paciente, mas melhora um pouco o que está acontecendo aqui no meio do caminho com tecnologia. No bastidor porque também. já não precisa mais de tanta interação humana. Então tira eles disso, tira essa carga que tem sobre eles, libera eles para o cuidado, e eles voltam a lembrar por que eles escolheram aquela profissão, porque eles já estão odiando ser o que são. E isso é bem injusto para o sistema, né? Aproveitando esse seu olhar, Dani, você acredita que as instituições já estão tão interessadas quanto deveriam em tecnologia? Essa pergunta também é muito polêmica, a Natália gosta. Eu tô aqui pra isso. Eu diria assim, sim e não, porque eu acho que todos naturalmente gostam de inovação, gostam de imaginar como seria um mundo melhor. Mas é muito custosa a mudança. Então, quando você falar para aquele enfermeiro que ele tem que, de novo, pela terceira vez no ano, entender um sistema novo, mudar a forma que ele trabalha para poder melhorar esse pouquinho aqui, porque ele não entende nesse momento que esse pouquinho é uma coisa grande, é uma avalanche para outras pessoas e, inclusive, para o usuário final, o paciente, é tudo difícil de coordenar. E a comunicação é pobre. Porque, no final das contas, tem muita gente no sistema, o sistema parece inflado, mas sempre falta gente. Então, quem coordena tudo isso? Aí, quando você começa a colocar todas as pessoas que um projeto de verdade precisaria, você vai ver que é um projeto milionário. E aí a pessoa olha para aquilo e fala, não vou pagar por isso, vamos enxugar, tira esse, tira aquele. Quando você vê, empobrece a comunicação, que é a chave para um projeto como esse funcionar. Vocês né? falaram bastante sobre as dificuldades de implementar isso, principalmente dificuldades culturais. Mas vocês veem que qual que é a peça que gera essa dificuldade? Tá na comunicação, tá na decisão, tá na burocracia para adesão, ou realmente implementar a tecnologia é complicado por si só? Olha, tem um misto. Para mim, eu vejo um misto disso tudo que você falou, porque assim, tem muito peso no comando. Então, assim, o líder que ele, né, o gestor de projeto, que ele consiga fazer essa trajetória de uma implementação de forma adequada, ele vai conseguir trazendo pessoas para esse projeto. Porque muitas vezes acontece o que a Dani falou, acontece de uma forma negativa. Eu vou gastar, para que eu vou gastar com isso? E o CEO da empresa, ou o presidente da empresa, ele vai falar assim, não, eu tenho outras prioridades e eu não vou gastar com essa tecnologia que vai lá, daqui a
alguns meses, até às vezes anos, mudar totalmente aquele resultado que ele tinha. Mas hoje as pessoas estão muito imediatistas. Então, eu acho que é um... Era do TikTok, né? Imediatista desde o berço, praticamente. Que é o resultado imediato. Não existe isso em nenhum lugar, gente. Você tem que implementar, você tem que criar uma cultura. A cultura digital dentro de um sistema de saúde, né, dentro de um hospital, por exemplo, é extremamente árdua, porque você tem diversos tipos de gerações e gerações ali dentro que você tem que colocar no mesmo escopo, no mesmo, né, entendimento, e aí como é que você faz? Não dá, Mas você tem que não ir aos acha poucos. que pode ser uma liderança que não está tão preparada como deveria? Porque ele deveria estar pensando no imediato, mas deveria também ter o seu plano para 5 anos, para 10, Mas para nós 20 temos anos. isso em toda empresa. Não, tem, mas na teoria. Isso, é isso que eu ia falar. Quem que põe isso na prática? Na teoria, porque se esse líder ele está vendo para daqui 5 anos, ele lindo, sabe quais missão, são as visão, ações. valores, né? Tudo lindo. Não, então, verdade. talvez falte isso. Sim. Eu já trabalhei em instituição filantrópica que o nosso planejamento era quinquenal. Ou seja, uma instituição filantrópica. Quem fez o Imagina uma planejamento privada nem ia estar lá. que tem que responder por dinheiro de um grupo, geralmente, ele deveria ter muito mais compromisso com a visão de médio e longo prazo. Porque ações para manter o agora e ações para manter o futuro, para construir o futuro que ele está sonhando, ele precisa ter. E ele precisa ser visionário. Ele precisa sonhar. Ele precisa acreditar na mudança do status quo. Sim. Se ele não fizer isso, ele vai ser esse líder que vai dizer, eu não vou gastar dinheiro com isso. Verdade. E assim, felizmente para nós, tem muitas boas instituições que pensam muito no futuro. Eles querem construir algo incrível. E eu não vou nem discutir os motivos deles, porque não importa. O que importa é que o sistema ganhe com isso, né? Que as pessoas ganhem com isso. E tem bastante. Não tem todas, infelizmente, mas tem bastante que está liderando todas essas mudanças, né? Sim. E vocês falaram sobre essas resistências, até mesmo a falta de habilidade com a tecnologia mesmo de algumas lideranças para implementar, para ter conhecimento do retorno de longo prazo. Mas falando em retorno, vocês diriam que leva quanto tempo para uma instituição começar a colher os frutos da implementação de uma tecnologia? Isso é tão variável, depende do tamanho da tecnologia, mas não sei se você está falando de ROI, você está falando de payback, você está falando de retorno para a imagem, você está falando de resolver um problema, por exemplo, de que ele está com um índice alto de mortalidade, ele precisa resolver aquilo urgente, é uma regulação que ele está falhando. Eu acho que vai depender de tudo isso então, e depende do tem tipo de projeto. muitas vantagens, né? Sempre tem que ter, né? Um projeto sem vantagem não devia existir. Tem que ter a vantagem clara, né? Vocês também ocupam essa posição de líderes nas suas respectivas empresas. Para vocês, o que faz diferença na adoção ou não adoção de uma tecnologia? Para mim, total. Por exemplo, eu por princípio, já que eu trabalho com saúde digital, eu não poderia ter uma clínica que não fosse digital. Então, eu já, logo de cara, na hora de desenhar a planta, essa sala aqui é telemedicina, essa sala aqui. Então, assim, a gente já tinha, dentro das nossas ideias, a implantação de fazer tudo digital. Então eu não tenho um papel, digital, praticamente, né? uma cultura digital. Então, todo mundo que entra, ele também tem que ter essa cultura. E se não tem, a gente tem que capacitar, porque a gente ainda tem médicos que não sabem nem manusear prontuário eletrônico, por exemplo, que é na verdade é um letramento, não é nem literacia digital, ele teria que pelo menos conhecer, e muitos deles ainda usam papel nos seus consultórios, né? E aí a gente tem essa característica de tentar trazer para dentro, e aí quando porque minha clínica é recente, né? Nós inauguramos em agosto do ano passado, e a gente já está rodando com todo o sistema, né, implementado, e agora eu estou implementando a inteligência artificial, que também vai ser outra questão, mas assim, eu já nasci, vamos dizer, a clínica já nasceu com essa característica. A minha preocupação é quando a empresa ela já tem anos, né, rodando, e eu trabalhei em várias delas, para você implementar uma coisa que já está rodando, é muita resistência. Isso me faz parecer que é algo de perfil de líder. Porque vocês duas têm esse perfil de tecnologia. A Dani, claramente, mas você sempre teve esse interesse. E a gente sabe que tem perfis que são mais tradicionalistas, são mais analógicos, que usa o calendário na mão, tem uma agenda, se esquece a agenda, esquece a vida, esquece a cabeça. Então parece um pouco de perfil. Mas será que isso é intrínseco
Ou será que é uma falta de letramento tecnológico? Como que a gente faz para levar esse letramento tecnológico para personalidades tão importantes? Eu vou bater um pouquinho acima. Eu acho que este líder precisa ser trabalhado como líder. Todo líder precisa ter um pipeline de projetos, seja ele tecnológico ou não. E ele precisa ser completado. Então, cada iniciativa precisa ser trabalhada o suficiente para ele saber quanto vai custar e qual o retorno daquilo e quanto vale aquilo para ele. Para ele ir decidindo o que entra e o que não entra. A vida dele é só fazer isso, é colocar essas iniciativas em prática no momento certo, da forma certa. Então, se esse líder não tem essa visão, ele precisa se treinar nisso, e para isso tem muitas MBAs, e tem, enfim, pode fazer coach com colegas que são bons nisso, mas um líder que está numa posição de, por exemplo, de diretor-geral de um hospital, que tem poder de tomar esse tipo de decisão, e ele não está tomando decisões, aí o problema é maior do que tecnológico ou não. Porque na nossa formação, eu falo assim, a formação hoje, gente, é uma preocupação. Em todas as áreas da saúde, por exemplo, que eu puxo para o meu lado, a gente tem uma preocupação grande porque as pessoas estão se formando hoje, depois de 4, 5, 6 anos de uma universidade. Eu falo para os alunos, você está saindo com 30% do que você tem que saber para você ser um profissional. O resto, você tem que, os outros 70%, você tem que ir atrás, meu filho. Isso senão, em todas as áreas. Em todas as áreas. Só que na área da saúde, a gente tem um limiar tão tênue entre a vida e a morte, que se aquela pessoa não souber que adrenalina dada endovenosa mata uma criança, como aconteceu já, onde a gente vai parar? Era para fazer uma inalação, dei na veia. Não sabia que a adrenalina mata? Então, assim, eu acho que tem umas questões, Natália, que a gente precisa pegar um pouquinho na responsabilização de quem está no comando. Porque é muito fácil, eu sou dona da clínica. O que acontecer de problema na clínica, eu tenho que absorver e eu tenho que resolver junto com os meus pares. Só que eu acho que a falta de responsabilização muitas vezes não cai em quem toma a decisão, cai em quem é o mais fraco da corda. Que é a pessoa que está lá na ponta que deixa, você não viu aquilo no sistema? Você não viu aquilo no percurso? Você deixou de fazer certa coisa? Mas quem que deveria comandar? Porque tem ferramentas diversas. Sempre alguém que está na operação vai isso. sofrer, né? Ele vai sofrer as consequências, mas lá em cima precisa ser responsabilizado. E Raquel, você que trabalha com educação, a gente na Kernet sente muita dificuldade de treinar as equipes, de letrar as equipes para usar as ferramentas, para adaptar a cultura. E isso parece quase homogêneo. Quase todas as instituições têm um pouco de dificuldade de pegar uma equipe que já tem uma rotina e adaptar. Mas muitas vezes não é uma dificuldade só cultural. É de disponibilidade, de interesse. Na sua visão, o que falta para essas equipes que hoje são responsabilizadas? São o elo mais fraco das decisões que muitas vezes poderiam ser apoiadas ou sofrem intervenção de tecnologia. O que falta para eles perceberem o valor ou para tomarem posse dessa ferramenta que pode ajudar eles a tomarem decisões melhores, a se defenderem caso sejam acusados de alguma coisa? Porque a tecnologia serve para isso também. Ela serve como uma auditoria, serve para apontar onde estava o erro. O que levaria essas equipes tão multidisciplinares a adotar melhor essa tecnologia? Olha, eu vou entrar num cenário que talvez não seja nem a pauta, mas vai resvalar exatamente onde você tocou. Eu sou um funcionário de uma empresa e eu tenho coisas para falar dessa empresa que hoje, se eu falar, eu sou demitido. Como que eu faço hoje? Maio é o deadline para todas as empresas colocarem a NR1. Se não estabelecerem a NR1, que é um canal hoje que vai chegar às questões relacionadas a assédio moral das empresas, as questões de o trabalho não está adequado, é onde as pessoas podem se manifestar dentro de um canal fora da empresa. Aí você fala, Raquel, mas será que isso vai funcionar? Será que a gente vai ter isso mesmo? Hoje, em grandes empresas, hospitais e grandes empresas, tem que ter compliance. O compliance hoje tem que ter lá o seu canal de denúncias, é o DPO que faz isso. Então, se você hoje não tem uma estrutura como essa, você pode, no Ministério do Trabalho ou em qualquer instância trabalhista, levar uma baita de uma multa e ser citado. Então, assim, dos pequenos aos grandes empresários, eles precisam se preocupar. E a partir de maio, isso já é
Eu tenho 5 funcionários então. na minha empresa. Os 5 vão ser mapeados por uma empresa terceira para ver questões relacionadas à ambiência de trabalho. E é uma pena que tenha que vir uma norma para esse Pra isso líder acontecer. saber que ele precisa proteger as pessoas seu. que estão debaixo do cuidado dele. Mas que bom que vai uma ter, né, pena. Dani? Porque no início tinha, né? Sim, mas talvez ele não está claro para ele o papel dele ainda. Porque hoje Eu as ainda pessoas digo estão que falta para adoecendo. ele alguma coisa. Sabe pra entender quantos lá em estão cima. afastados hoje, mais ou menos, na saúde? Esse é histórico. De 30% a 40% de trabalhadores da saúde são afastados por doença mental, Natália. E aí, por que isso? Porque o trabalho já é pesado. O trabalho em saúde não é fácil. Quem está ali na linha de frente, quem está numa UPA... É difícil lidar com tanta muito dor difícil. do humano. E a tecnologia podia apoiar o trabalho dessas pessoas, Sim. tornar esse trabalho mais leve. E está fazendo, né? Não no ritmo que poderia, tecnológico, mas aos poucos muita novidade vai chegando que vai mudando a vida deles. Mas como ainda a não é o Natália suficiente, fala, a questão né? como eu posso capacitar, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de pôr a pessoa hoje para fazer um curso, eu não tenho tempo, é uma loucura, é correria. Como que eu faço? Hoje, eu ainda escuto empresas falarem de treinamentos que é aquele assim, bota todo mundo no mesmo balaio. Então, assim, eu vou dar um exemplo na enfermagem, tá? Eu preciso retreinar ali parada cardiorrespiratória. Então, vamos lá treinar com o pessoal, porque no evento que tiver, tem uma sequência, né? Vai. Todo mundo precisa. Eu já não tenho um medidor para eu saber que aquele profissional ele é ótimo naquilo, o outro não, o outro vai. Então, assim, eu já tenho ferramentas tecnológicas que medem o desempenho, que mostram de forma preditiva o quantos que eu tenho que pôr num treinamento que é presencial, porque tem prática, e quantos que eu posso disponibilizar informações que hoje eles consomem demais e ficam direto na palma da mão com o celular quando saem do serviço, consumir coisas que os instiguem, porque hoje é muito chato você receber alguma coisa da empresa que é chato de ler, é chato de fazer, seja criativo. Eu falo assim, a criatividade dentro do processo educacional, ele vai desde o atendimento a eu falar com o paciente o que ele precisa para o seu tratamento, a um colaborador que eu preciso que ele cumpra aquele quesito, aquele fluxo que é novo para ele. Como que eu faço isso? De forma, eu instigo ele. Então, mas né? isso não é inerente da liderança? A liderança Então, não mas é que precisa fazer isso. E se a gente pensar em empresas que têm governança, isso é obrigatório. Uma empresa que, por exemplo, é regulada pela Anvisa, né? também é obrigatório. Então, assim, tem tanta obrigação de se fazer isso, de manter esse profissional atualizado, os treinamentos em dia. A Kernet, sendo uma empresa pequena, tem tudo isso muito bem feito. A gente acompanha de perto as skills técnicas de cada um e a gente bate exatamente na fraqueza daquele profissional, para que ele se desenvolva naquilo, para não ter que fazer coisas que já são o beabá dele. E que gera custo também, né? Sim, gera custo para a empresa treinar. E só para ter lá uma lista de cursos feitos. Isso faz pouco sentido para a gente. Essa lista que é o ponto focal. Eu preciso apresentar isso lá na minha certificadora de acreditação. Eu preciso... Então, ele tem que ter hora homem, eu tenho que ter no seu... E falar que a pessoa fez, o problema mas é que tudo nasce pela regulação. Vira número. Ao invés de nascer pela motivação certa. Mas que bom que existe a regulação para esse líder entender que ele deveria olhar para isso. Mas talvez ele tenha que olhar além da regulação. Por que alguém está me mandando fazer isso? Óbvio, você vê, a gente tem lá eu faço parte do Corém São Paulo, né? E o Corém, ele dá vários treinamentos para os enfermeiros de forma gratuita, para a equipe toda de enfermagem. Nós somos quase 3 milhões no Brasil. Que loucura, já, né? em equipe. E em São Paulo, nós já somos, só enfermeiros, nós somos 200, quase 300 mil. É muito profissional. Mas no Brasil, nós somos quase 3 milhões. Aí você fala assim, nós somos da área da saúde o maior contingente de profissionais. Se a gente colocar todos os profissionais, fisioterapeuta, nutrição, médico, nós somos a maior equipe de saúde no Brasil. Então, nós temos um poder aí de mobilizar coisas dentro dos serviços de saúde. Sim. Só que aí a gente volta de novo para essa questão do poder e da capacitação. Se eu não fui trabalhado ou capacitado para determinadas visões, eu vou ser uma pessoa mediana. Que eu sempre falo para os enfermeiros, saia da sua zona de conforto, saia daquele plantãozinho que você está, sai fora do seu horário, vai participar de uma comissão, vai fazer algum outro curso, então se mobilize dessa forma. Não, mas eu te juro que eu conheço enfermeiros que têm mais tempo de formado que eu e nunca saiu daquele setor.
é sempre Mas ali, sabe outro naquela zona de problema que a conforto. saúde sofreu? É que a medicina avançava a passos não tão rápidos quanto tecnologia ou outras áreas. Não se muda as coisas todos os dias. Então, a ideia que se passa na universidade é que se você aprendeu uma vez, aquilo tá ok. Mas talvez tenha que mudar essa mentalidade e mostrar que essa é uma área viva, que as coisas vão se transformando e que com isso também vem tecnologias que mudam o seu dia a dia sempre. Então você já cria uma cultura de mudança que é aceitável facilmente. E talvez essa cultura de mudança seja tão difícil de ser adotada, exatamente porque é um contingente de conteúdo muito grande Sim. que você precisa absorver antes de se inserir no mercado. E depois, para você atualizar todo esse conteúdo, são muitas horas dedicadas. Então, acaba que são os profissionais que têm interesse de crescer. Isso, por de isso subir que na carreira. Criar uma cultura de mudança, de que a área não está estagnada, que todos os dias cientistas descobrem coisas que mudam a medicina, como é conhecida hoje, e isso se reflete nos processos, e a tecnologia aliada à saúde também mudam os processos, já transforma aquele profissional. Ele já nasce sabendo, eu estou aprendendo isso hoje, mas amanhã eu preciso entender se houve alguma mudança, eu preciso entender se tem ferramentas novas. Mas eu vou te dizer, hoje a tecnologia no nosso meio, ela ajudou tanto, ela ajuda tanto, que eu falo assim, quem não está sendo capacitado, não está se capacitando para essa realidade, vai estar fora do mercado em breve. Porque você precisa, igual a inteligência artificial, está lá, está na crista da onda, ok, eu não preciso mergulhar totalmente, mas eu preciso conhecer. Porque se você não conhecer, você é um profissional que vai estar fora do mercado em breve. E falando em inteligência artificial, quais tecnologias você, até mesmo como educadora, né, vê que são hype e quais que estão realmente permeando a cultura e conseguindo gerar um engajamento das comunidades de saúde, dos enfermeiros, dos técnicos, enfim? O que realmente vai perpetuar de tecnologia na sua visão, da visão de quem está ali na prática? Eu acho que é agilidade. Eu acho que a agilidade do que a gente faz hoje é outra. Eu acho que isso ajuda muito. Por exemplo, você está numa consulta e algo está transcrevendo e depois você só, né, corrige. Então, assim, tudo ficou mais ágil, ficou menos penoso em termos de registros, em termos. Mas eu acho que também a gente tem a gente está perdendo um pouco isso que eu tento resgatar em todo o curso que eu dou, que é a essência humana. Nós somos profissionais de saúde, eu não tenho como cuidar do outro sem estar com o outro. E aí, por mais que a gente Talvez faça telemedicina, também, né? telemedicina, a gente faz teleenfermagem, eu faço monitoramento remoto, a gente tem algumas questões nesse sentido, de que se de alguma forma, em algum momento, eu tenho que ver aquele paciente. Ele tem que me ver, ele tem que ter contato. Eu existo, eu não sou um avatar. Porque quando eu comecei a história do metaverso, teve essa história também, a pessoa me encontrava, avatar Raquel, me chamava de avatar. Fazer um avatar do paciente. Você vê ou é um holograma seu? Quase um holograma. Então, assim, por quê? Porque a gente volta tanto para o digital em determinados momentos, que a gente não pode esquecer essa essência humana, que a saúde é essencialmente pessoas. Eu preciso estar ali, né? Eu não consigo fazer um exame hoje, por exemplo, de coleta de sangue, sem eu estar junto com a pessoa para coletar o sangue. Pode ser um robô coletando? Pode, mas tem que estar ali, alguém tem que estar ali para manusear. Hoje, eu até brinco na robótica. A gente tem robótica hoje para fazer cirurgia, está no auge dos centros cirúrgicos e tudo, mas a gente ainda precisa de uma pessoa ao lado, a gente precisa de uma pessoa ali junto. Nunca vai deixar de humano cuidar de humano, independente das tecnologias que a gente tem. E a inteligência artificial, ela veio para contribuir. Qualquer tecnologia que veio para contribuir, ela veio para agilizar o nosso processo, não para substituí-lo. E assim, acho que essa é a palavra-chave, que muitos profissionais de saúde têm medo dessa substituição, né? Não. Vai fazer o meu trabalho, se eu não fizer lá a coleta beira-leito, quem é que vai fazer? O que eu vou fazer se tiver um robô fazendo? Mas eu coloco essa chave assim, ó. E se substituir, ok, mas o problema é, por exemplo, medição de pressão. Quanto tempo... Tem profissional que nunca mediu a pressão, porque nos hospitais que ele trabalhou, está tudo monitorizado. Sim. E fazendo medição automatizada. Aí agora ele não sabe medir a pressão, e agora ele está sendo condenado por isso, mas ele nunca precisou fazer. Isso. Então, assim, tem ondas da saúde com a tecnologia que precisam ser refletidas e as pessoas serem protegidas, porque elas estão lá no meio de tudo isso aceitando essas mudanças, porque o sistema engole essas pessoas, e a gente precisa olhar para elas. Agora, então, a gente precisa treinar, porque agora a gente precisa de humano de novo. Aí vem todo mundo sendo retreinado para fazer a mesma coisa que fazia há 20 anos. São ciclos. E a gente
além de tudo isso, a gente tem hospitais hoje que sofrem com excesso de tecnologia também, né? Que são, inclusive, grandes instituições que querem criar as próprias tecnologias, implementar isso ano após ano, sofrem uma onda de querer digitalizar tudo, e algumas acabam até colocando os pés pelas mãos, começam a ter excesso de tecnologia. E essa tecnologia, quando mal implementada, ela tem malefícios também. Mesmo os benefícios que ela pode trazer de malefícios se não for bem implementada, se você não treinar as equipes para usá-la da melhor forma. Quais são as áreas que mais são afetadas, na sua visão, Raquel, principalmente, pela falta ou pelo excesso da tecnologia? Onde ela transborda e a gente pode sentir isso na prática, até mesmo para os líderes se prepararem, conseguirem olhar para essas áreas e se preparar para receber e para adaptar as tecnologias? Eu acho que é onde ela tem ajudado bastante. Eu vou falar um pouco da área crítica, né, que são as UTIs. As tele-UTIs têm ajudado bastante, principalmente no nosso país, onde a gente não tem especialistas para poder ajudar a pessoa que está lá no final do país a dar um diagnóstico, a dar uma precisão, né, diagnóstica, mas também as questões preditivas, o quanto que os dados que hoje a gente levanta de paciente, ele pode descrever coisas que ainda não aconteceram e podem acontecer. E a gente vê muito disso acontecendo, né? Muitas tecnologias emergentes de predição falando sobre encontrar câncer com inteligência artificial, prever um câncer de mama baseado no histórico da pessoa. Então, existe muito desses movimentos, mas uma coisa que eu vejo também é que numa semana todo mundo fala dessa tecnologia. Depois ela desaparece. Você não vê em nenhum hospital, você não ouve mais falar, você não vê ninguém aplicando ela na prática. Por que vocês acreditam que a tecnologia ela sofre com isso, né? Ela desaparece? Eu não sei se ela sofre com isso, tá? Tem muita tecnologia que fez isso, deu um boom e sumiu porque algum gigante comprou e escondeu dentro do seu próprio sistema. E tá usando. Polêmicas. Então, assim, isso acontece e acontece muito. Então, some pra gente. Mas alguém tá lucrando com isso. Porque é uma coisa boa, ninguém vai deixar passar. Exato. Alguém vai usufruir daquilo. Acaba que vira um mercado leonino, né? Agora, engolindo o em outro. em algumas outras poucas situações, o que pode ter acontecido é se entender que ela tinha vieses, que tinha problemas, que não estava madura o suficiente. Isso acontece. Aí vai precisar de alguns anos para amadurecer. Já para polemizar também, por que você acha que não temos hoje, por exemplo, cabines espalhadas no Brasil inteiro de telesaúde? Por que você acha? Porque tem a indústria, né? A indústria de saúde. Ali falando, a indústria de saúde, ela quer que seja do jeito que está. Ela quer que não tenha facilidades para o paciente poder ter o seu. E você vê que em outros países tem, né? Em outros países tem, de saúde, tem lá e faz gente, tudo. convenhamos, tem a indústria farmacêutica, tem a indústria do negócio saúde, Sim. que vende muito, gasta muito. Eu falo, o próprio SUS, que é um modelo que é exemplo para países de primeiro mundo. Eu lembro do pessoal do Canadá vindo aqui conhecer o sistema do SUS. Então, assim, a gente tem. Nós somos exemplo para outros países. Só que a gestão é uma coisa, a execução é outra. Né? Então, eu acho que se a gente conseguisse olhar para esse cenário de prospecção do que ainda vai acontecer com todo o uso de tecnologia que a gente pode implementar. E eu estou dando o exemplo da cabine, porque a cabine, para nós que não temos, por exemplo, saúde completa no interior de um Nordeste, uma cabine resolveria plenamente a assistência dessas pessoas. E por que não tem? Alguém me responde? Porque não é interessante puramente político e econômico. E aí tem que vir alguém da iniciativa privada fazer isso, mas ela vai passar por uma sabatina de regulação. Podia estar salvando a vida de muita gente, um ou outro se perderia nisso. Mas não, é melhor perder um monte de gente e continuar na precariedade. Mas enfim, é o Brasil. É isso. E existem muitos movimentos da iniciativa privada, muitas startups, muitas empresas querendo chegar nesses mercados mais limitados. Mas são pequenos perto desse mercado que é gigante. Porque por mais que você traga até expertises externas, porque tem muitas startups brasileiras que foram buscar parceiros fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, para poder trazer essa expertise, e na hora que entra não consegue. Se esbarra em questões de Anvisa, se esbarra em questões de legislação, e aí que o Brasil, ao invés de avançar, e aí a gente vê onde avança.
hoje tem avançado nas universidades federais, hoje tem avançado nas empresas que têm ligação com, de alguma forma, com o governo, e aí a gente precisa olhar para as pequenas, porque as pequenas vêm com algumas ideias que resolveriam demais o nosso E essas problema. ideias são engolidas por essas mesmas instituições que abrem programas fictícios para ir lá e pegar as ideias dessas pequenas e engolir e levar para o governo. Mas, enfim. Tá muito polêmico isso, gente, vamos mudar de Mas, assunto. enfim, é melhor a gente mudar de assunto. Raquel, você como da SBIS, eu acho que você vai conseguir trazer uma resposta que a gente quer, que eu acho que todo mundo quer. Qual que é o pontapé que falta para a transformação digital realmente acontecer? Porque hoje ela caminha a passos bem lentos em todo o mercado. A gente sabe que interesses econômicos, interesses políticos, mas a gente vê que tem algumas tecnologias que conseguem dar esse pontapé, disparar, e aí elas acabam até dominando mercados, né? A gente tem até, por exemplo, prontuários, a gente tem 3 grandes prontuários que ocupam todo o mercado. Então, em algum momento, houve esse despertar, houve essa adoção e houve esse domínio de mercado. Mas tem muitas tecnologias que estão ali na fila de espera, que têm interesse, que podem trazer benefício, que já passaram, conseguiram passar pela sabatina das barreiras de legislação, de regulamentação, mas ainda assim não estão sendo implementadas, por mais que também existam interesses dos hospitais, mas tem essa lentidão. O que falta para o mercado acordar e perceber que tem tecnologias que a gente considera emergentes que já estão prontas para ser implementadas, como é o caso da inteligência artificial, por exemplo? Natália, a sua pergunta é muito importante porque ela vem ao encontro do que está acontecendo hoje. Eu vou falar do SUS, que é o nosso maior mercado. Hoje a gente não consegue escalar. Então uma empresa entra, ela faz todo um piloto e aí na hora de escalar ela não consegue. Por quê? Porque ela esbarra em questões financeiras dessas instituições em que o governo tem seus limites. Quando olha para o privado quer fazer o seu. E aí fica aquela situação, cada um olha o seu umbigo. Então é muito difícil a gente trabalhar no mercado em que o privado quer ter o seu e no cenário que eu posso escalar, que é um cenário nacional, que é no SUS, no caso, eu posso pôr minha tecnologia lá e resolver aquele problema, eu não ter uma força para poder entrar nesse mercado. Porque a gente tem questões não só políticas envolvidas, mas financeiras em relação a essa escalada. Por exemplo, o que a gente fez em Curitiba foi financiado por uma empresa privada. E qual é o interesse dessa empresa privada numa parceria público-privada? É ela fazer as pesquisas que ela precisa